E estamos de volta com a parte 2 do informativo 886 do STJ e reiniciamos ainda nos julgados da quarta turma. E o primeiro deles foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, destaque da seguinte forma: é devida à cobertura por plano de saúde de exames e procedimentos integrantes de tratamento oncológico, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS. Então, olha só que julgado interessante, não é, gente? Porque nós sabemos que existe ou existia, enfim, todo esse debate sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS. Aí já tivemos fase de tudo no mundo. No começo se dizia que era um rol exemplificativo, depois virou um rol taxativo, aí depois virou um rol de taxatividade mitigada, aí depois inventaram o nome de exemplificabilidade mitigada, até que nós chegamos, não é, após a Lei 14.454 de 2022, em que o rol é uma referência básica. Ainda se utiliza bastante, na verdade, o termo rol de taxatividade mitigada, mas, na verdade mesmo, o correto hoje é falar que esse rol seria uma referência básica, não é? Já que para a negativa não é suficiente que a operadora do plano de saúde traga que o procedimento não está previsto no rol. É necessário, na verdade, que se demonstre que não está também entre as hipóteses lá do artigo 10, parágrafo 13, que traz exatamente a possibilidade de cobertura extra-rol, beleza? Aí aqui nós entramos nesse debate sobre procedimentos no âmbito de tratamento oncológico. E aí o que o STJ diz? Diz assim, olha, a doença oncológica ela está coberta no contrato. Então, se a doença está coberta pelo contrato, o procedimento, ele era integrante do tratamento prescrito. Então, a cobertura ou não do procedimento especificamente vai ser examinado à luz de critérios técnicos. E aí, lembrando que a Lei 14.454 de 2022 trouxe a inclusão do parágrafo 13 lá no artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, exatamente trazendo quais seriam os procedimentos a serem adotados, quais seriam os critérios, né, melhor dizendo, a serem adotados para a obrigatoriedade de um procedimento extra-rol, e que a ADI 7265 do DF fixou os parâmetros constitucionais, dando ali uma interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo. Então, esse debate, a natureza do rol é exemplificativa, não, é taxativa, é taxatividade mitigada, irrelevante, tá? Basicamente, é isso que o destaque nos conta. O importante mesmo é que seja verificado, né, a necessidade ou a possibilidade de cobertura à luz lá do artigo 10, parágrafo 13 da Lei dos Planos de Saúde. Então, o destaque ficou assim: é devido à cobertura por plano de saúde de exames e procedimentos integrantes de tratamento oncológico, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o arresto prévio previsto no artigo 830 do CPC é admissível mesmo quando a tentativa frustrada de citação ocorre pelos Correios, sendo dispensada a atuação do oficial de justiça. Então, olha só, o que diz o artigo 830? Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tanto os bens quanto bastarem para garantir a execução. Então, esse é o tal, né, melhor dizendo, do arresto prévio. Aquela situação que o oficial de justiça vai citar o executado, não o localiza, e aí ele já faz ali o arresto de determinados bens em quantidade suficiente para garantir a execução. Agora, qual é a dúvida que surge aqui no caso concreto? É saber se realmente tem que ser uma citação via oficial de justiça ou se, no caso concreto, sendo a citação via Correios, já seria possível esse arresto prévio.
E aí qual é a conclusão que se chegou? Que mesmo na citação via correios, é possível sim esse arresto prévio. Quais são os fundamentos aqui, né? Quais são as razões de decidir? Se entendeu que o arresto ele é um instrumento de efetividade de execução, né? Então ele é um instrumento muito importante e que colocar a tentativa de citação por oficial de justiça como uma condição absoluta acaba enfraquecendo o instituto. Então, essa condição, não é, de ser um oficial de justiça, na verdade não é bem uma condição, é uma possibilidade, beleza? Então, a faculdade operacional não é um pressuposto indispensável para a medida. Além disso, gente, o processo executivo moderno privilegia meios eletrônicos de constrição patrimonial. Então, nós temos Sisbajude, Renajude, Infojude, não é? Vários sistemas que estão à disposição para isso. Então, não necessariamente esse arresto prévio vai ser feito via oficial de justiça, daquele jeito, né? Entrando na casa da pessoa, sei lá, listando ali determinados bens. Não, né? Pode ser feito de forma eletrônica e até preferível. E outro ponto que é interessante destacar é que a citação ela é uma condição para a conversão do arresto em penhora, mas não para a efetivação inicial desse arresto, né? Até porque nem faria sentido, não é? Se fosse assim, já que o arresto prévio é exatamente naquela situação em que o réu não é localizado, tá? Então, o oficial de justiça, por exemplo, não consegue citar, e aí vai ser possível arrestar bens do executado. Então, como é que ficou o destaque? O arresto prévio previsto no artigo 830 do CPC é admissível mesmo quando a tentativa frustrada de citação ocorre pelos correios, sendo dispensada a atuação do oficial de justiça. Iniciando agora os julgados da 5ª turma do STJ, o primeiro deles foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: o fato de o agente ter sido surpreendido no interior do estabelecimento da vítima, portando consigo, acondicionados numa mochila, os bens que objetivava subtrair, demonstra tão somente o iter criminis percorrido, mas não a efetiva inversão da posse, configurando tentativa de furto. Então, olha só, gente. Quanto ao momento da consumação do furto, nós temos 3 teorias principais, né, dentre aquelas que são mais faladas na doutrina. Então, nós temos a teoria da contractácio, segundo a qual basta tocar no objeto que se pretende furtar, e aí você já tem inversão da posse, você já tem, então, um crime consumado. Nós temos a teoria da aprécio ou da amócio, que são tidas meio que como similares pela maior parte da doutrina, apesar de que há doutrinadores que trazem peculiaridades, mas que, enfim, basicamente afirma que quando há uma inversão da posse, já há consumação. Temos a teoria da ablácio, que exige um deslocamento da coisa para outro local. E temos ainda, eu falei 3, né? Mas são 4. Mas, enfim, é a ilatio, que ela condiciona a consumação à chegada da coisa ao local desejado pelo agente. Então, é uma escadinha, né, realmente. Qual teoria o Brasil adota? É a teoria da aprécio ou da amócio. Amócio, não sei pronunciar isso não, gente, desculpem, tá? Mas, enfim, basicamente exige-se que haja uma inversão da posse. Não precisa ser uma inversão da posse seguida do deslocamento da coisa, muito menos do deslocamento da coisa para outro local. Basta essa inversão da posse. Então, por conta disso, a jurisprudência caminhou durante muito tempo no sentido de que, por exemplo, o Zezinho ele adentrou em um estabelecimento comercial, ele pegou ali um determinado produto, colocou no bolso, mas ele foi preso ali dentro mesmo do estabelecimento comercial, né? Houve, nesse caso concreto, um crime tentado ou o crime foi consumado? A jurisprudência dizia que consumado, tá? De fato, consumado. Por quê? Porque se dizia que já houve ali a inversão da posse.
mesmo que não seja uma posse desvigiada. Há, gente, inclusive, um tema repetitivo, é o tema 934. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo dispensável, prescindível, né, o termo que é utilizado, mas quer dizer dispensável, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, não precisa ser uma posse desvigiada. Mas o STJ, que é a quinta turma da STJ, melhor dizendo, nesse julgado aqui, entendeu de forma diferente. Entendeu que, na verdade, a melhor leitura da teoria, e que inclusive é a leitura correta a ser feito do tema repetitivo 934, é de que, beleza, não é necessário que a pessoa saia da esfera de vigilância do proprietário do bem que está sendo furtado, tá certo? Mas é necessário que saia da sua esfera de disponibilidade. Então, se o Zezinho pegou aquele objeto, colocou dentro do bolso e ainda está dentro do estabelecimento, esse objeto não saiu da esfera de disponibilidade do proprietário. Agora, isso é diferente se o Zezinho tivesse saído do estabelecimento, mesmo que ele tenha continuado ali sendo vigiado a todo momento pelo segurança da loja, por exemplo, tá? Então, são situações diferentes. Então, o STJ entendeu que, nesse caso aqui, em que o indivíduo ainda estava dentro da loja, na verdade, o que houve foi simplesmente um intercrimes. E ainda não houve uma consumação, tá? Esse traslado interno dos bens, não é? Essa movimentação com os bens ainda dentro do estabelecimento, não se confunde com uma amócio consumativa. Na verdade, era tão somente ainda uma etapa do intercrimes. É uma mudança jurisprudencial muito relevante, tá, gente? Muito relevante mesmo. E devemos aguardar para verificar se essa será a tendência daqui para frente no STJ, tá? É um julgado de turma, né? E é um julgado que, de fato, traz uma mudança. Então, como é que ficou o destaque? O fato do agente ter sido surpreendido no interior do estabelecimento da vítima, portando consigo, acondicionados na mochila, os bens que objetivava subtrair, demonstra tão somente o intercrimes percorrido, mas não a efetiva inversão da posse, configurando tentativa de furto. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código Penal Militar, destaque da seguinte forma: ausente exame de corpo delito, inexistente justificativa para sua não realização, é inviável reconhecer a materialidade da lesão corporal necessária à aplicação do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal Militar. Então, 157, parágrafo 3º do Código Penal Militar trata de uma forma qualificada do crime de praticar violência contra superior. No caso aqui, se a violência resulta em lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Então, basicamente, nesse caso, além de demonstrar a violência, tem que demonstrar que houve uma lesão corporal. E aí, gente, crime que deixa vestígio precisa de quê? Exame de corpo de delito. Ah, professor, mas no caso concreto não deu para fazer o exame de corpo de delito. Certo. Teve alguma razão muito boa para isso? Não, não teve. Então, lamento, né? Prova testemunhal, prova visual não autoriza a presunção de que houve uma lesão corporal típica. Precisa do exame de corpo de delito. E esse exame de corpo de delito só pode ser suprido por uma prova, seja ela testemunhal, enfim, qualquer que seja, em casos em que, de fato, haja motivo relevante para que ele tenha deixado de ser feito, o que não é o caso concreto. Então, como é que ficou o destaque? Ausente exame de corpo de delito e inexistente justificativa para sua não realização, é inviável reconhecer a materialidade da lesão corporal necessária à aplicação do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal Militar. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código Penal Militar, destaque da seguinte forma: as normas gerais do Código Penal
aplicam-se subsidiariamente ao direito penal militar, nos termos do artigo 12 do Código Penal, sempre que o Código Penal Militar não disciplinar de modo diverso a matéria. 2. O artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal, em sua redação anterior, a Lei 12.234 de 2010, aplica-se in bonam partem aos crimes militares cometidos antes de sua revogação, permitindo o cômputo do lapso entre a data do fato e o recebimento da denúncia para efeito de prescrição da pretensão punitiva retroativa. E 3. A ausência, no artigo 125, parágrafo 1º do Código Penal Militar, de disciplina expressa sobre prescrição retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia, configura lacuna normativa e não opção legislativa de afastamento do Instituto, devendo tal lacuna ser suprida em favor do réu. Então, gente, bora lá. Existe prescrição retroativa no âmbito do Código Penal Militar? Vou refazer a pergunta. O Código Penal Militar prevê a prescrição retroativa? Não, não prevê. E aí? Nós temos aqui uma lacuna ou nós temos aqui uma opção legislativa? O STJ entendeu que é uma lacuna. Então, como as normas gerais do direito penal se aplicam subsidiariamente ao direito penal militar, então nós temos a possibilidade de aplicação subsidiária do artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal ao âmbito do direito penal militar. Além disso, tá, gente, nós temos que ter em mente que desde 2010 nós temos o artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal, que diz que na prescrição retroativa, o termo inicial não pode ser uma data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. Mas antes disso, não existia essa vedação, antes de 2010. Então, se o crime em questão foi anterior a 2010, é possível, inclusive, a aplicação subsidiária nos termos anteriores à Lei 12.234 de 2010, com o termo inicial sendo anterior até mesmo a data do recebimento da denúncia ou da queixa, beleza? Não vou reler, tá? Porque a tese é um pouco grande, mas acredito que ficou tudo claro. Vamos seguindo em frente. Próximo julgado, já da 6ª turma do STJ, foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: o fato de o agente ter praticado o crime de roubo contra a vítima que exercia atividade laboral lícita como motorista de aplicativo, circunstância de seu conhecimento no momento da ação delituosa, evidencia maior reprovabilidade, justificando a valoração negativa da culpabilidade com consequente exasperação da pena base. Então, olha só, o julgado trata da primeira fase da dosimetria, não é? Artigo 59 do Código Penal. Como é que a gente fixa a pena na primeira fase da dosimetria? Olha, lá no artigo 59 nós temos 8 circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima. Gente, só o comportamento da vítima que ele não pode prejudicar o réu, tá? Ele só pode beneficiar. O restante pode prejudicar. E aí não há uma previsão na lei de como se aumenta a pena na primeira fase da dosimetria. Então a doutrina vai ser bem divergente, tá? Mas na prática o ideal é que se aumente a pena em 1/8 e 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais negativas. Você parte da pena mínima, né? E aumenta aí em 1/8 e 1/6 para cada circunstância negativa. E aí, no caso, o debate aqui é se o fato do indivíduo, da vítima, ser motorista de aplicativo, então ele estava trabalhando, e o agente, sabendo que a pessoa estava trabalhando, mesmo assim, foi até lá e o roubou, se isso é uma circunstância negativa apta a exasperar a pena base. A STJ entendeu que sim, em que vetou no vetor da culpabilidade, porque a culpabilidade aqui seria o grau de censurabilidade da conduta. Se a conduta for culpável dentro daquilo que é normal ao tipo,
aí você tem como uma circunstância neutra. Agora, se há uma culpabilidade exacerbada, você exaspera a pena base. No caso concreto, é uma culpabilidade exacerbada por quê? Porque aquele carro é o meio de trabalho da pessoa, né, da vítima. Então, o crime ele traz uma consequência muito negativa para a vítima nesse sentido, né, vai interferir inclusive no seu sustento. E além disso, né, a própria questão da insegurança da pessoa sofrer um crime enquanto trabalha efetivamente. Então, por esses motivos, entende-se que há sim uma culpabilidade exacerbada. Portanto, como é que ficou o destaque? O fato do agente ter praticado o crime de roubo contra a vítima que exercia atividade laboral lícita como motorista de aplicativo, circunstância de seu conhecimento no momento da ação delituosa, evidencia maior reprobabilidade, justificando a valoração negativa da culpabilidade com a consequente exasperação da pena base. Seguindo em frente agora para o último julgado de hoje, ele foi inserido na lei de drogas, destaque da seguinte forma: a condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da prática de atos concretos de traficância, não sendo suficiente a mera apreensão de droga ou a existência de antecedentes criminais. Então imagine uma situação assim, ó. O Rafael foi abordado em via pública por policiais e ele tinha 156 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Além disso, ele já foi condenado no passado pelo crime de tráfico de drogas. Ele não foi visto vendendo, ele não foi visto negociando com ninguém essa droga, nada disso, ele disse que é usuário, tá? Aí vem a pergunta: esses elementos são suficientes para configurar a traficância? O indivíduo já ter sido condenado por tráfico no passado, ter uma balança de precisão e estar de posse de 156 gramas de cocaína? O STJ entendeu que não, tá? Então, o STJ disse que não, então é porque não é suficiente, né? E quem manda são eles, né? Eles aqui estão dizendo. Então, é necessário que haja uma prova suficiente de que, de fato, há ali uma conduta de traficância. Entendeu-se, então, que o fato de ter uma balança de precisão, 156 gramas de cocaína, e o indivíduo já ter sido condenado no passado por tráfico, não é suficiente para comprovar que ele não era um usuário, mas sim um traficante, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da prática de atos concretos de traficância, não sendo suficiente a mera apreensão de droga ou a existência de antecedentes criminais. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e já deixa, então, aquele like, já deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque fortalece demais. E por hoje foi isso. Até a próxima.